meus irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus em 1 João, no capítulo 1, do verso 1 ao 3. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Amado Criador, estamos à sua disposição mais uma vez para que o povo seja abençoado. E somente o Senhor pode abençoar, porque Tu és a bênção. Fale conosco, ilumina-nos através desta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Tocando na palavra da vida. Quantos sabem que Deus é luz? Amém? Agora você sabe que Deus é Espírito? Se Deus é Espírito, você não pode ver, mas se Deus é luz, você já pode vê-lo. Vê? Parágrafo 19, a mensagem, mas no princípio não foi assim. E quantos sabem que Deus é luz? E quando Deus se tornou carne e habitou no corpo que Ele criou, que era o seu filho unigênito, Adão era seu filho, um filho que foi criado, mas Jesus era seu filho unigênito. E Deus estava em Jesus, reconciliando o mundo consigo mesmo. Mas vamos lembrar, quando se fala Deus estava em Jesus, tinha que ter um corpo para ele poder manifestar, porque Deus é Espírito e ele não pode ser visto senão no Filho. Ele é Espírito e ele não pode ser visto senão depois que começa uma luz. Mas aquela luz ainda não pode tocar nela. Vamos guardar isto. Você não pode tocar na luz. É uma luz. Quando é Espírito você não vê. Quando ele é uma luz,
que é o Logos, que Deus criou de si mesmo, que é o Filho unigênito, que é a palavra, que é o verbo, que é a teofania, mas na condição de luz você ainda não pode tocá-lo. Mas Deus já havia criado em si seus pensamentos, seus atributos, já havia formado o Filho, que é o corpo no qual se vê o Deus invisível. Não se pode ver Deus nem no céu, nem na terra, lugar nenhum se vê Deus. Somente tem um lugar para ver Deus, e este é o Filho. Por isso Deus precisava desta criação dele próprio. O Filho não é uma outra criação, é a criação do próprio Deus. Porque o Filho é o corpo no qual Deus, que é Espírito, habita, para poder ser visto. Tocando na palavra da vida. Para você tocar na palavra, mas a palavra antes era um pensamento, que é um atributo. E depois deste pensamento veio a palavra expressa, a luz, aquela pequena luz, como diz o irmão Brana na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, parágrafo 13. Vou repetir alguma coisa para ajudar. Entraremos a esta pergunta aqui. Agora não há ninguém que tenha visto a Deus. E a próxima coisa que começamos a ver e não tocar, ver, olhando pelos olhos sobrenaturais, é uma pequena e branca luz formando-se ali. O que é isto? Aí ele diz que os leitores da Bíblia chamaram aquilo de Logos, ou ungido, ou a unção. Como a parte de Deus que começou a se desenvolver em algo que os seres humanos pudessem ter algum tipo de ideia do que isto era. Teve que desenvolver. Deus quis que nós o víssemos. Ele quis. Ele não quis apenas ser um Deus espírito, intocável, invisível, imortal, mas ele continuou sendo Deus invisível, espírito, intocável, mas ele diz: eu tenho um corpo pelo qual eu sou visto, e o Filho é o meu corpo. O Filho não é corpo do Filho, o Filho é o corpo de Deus. Por isso o profeta ensina: o Filho não manifestou o Filho, o Filho manifestou o Pai, porque o Filho era o corpo do Pai, porque o Pai não tem corpo, ele é Espírito, mas o Filho é o seu corpo, onde Deus se desenvolveu para que ele mesmo pudesse ser visto como nós, que antes éramos Espírito, mas hoje somos carne. Aí podemos ser vistos, podemos ser tocados. Mas Deus lá naquele princípio, ele começou a ser visto como uma pequena luz branca, mas ele foi desenvolvendo até que chegou a ser tocado. Então vamos falar um pouquinho aqui daquele Deus que não pode tocar nele. Tocando a palavra da vida, muito bem, tocar na palavra da vida é maravilhoso, mas é o mesmo Deus que não se pode tocar nele. Então vamos caminhar com ele por esse período que não se pode tocar. Sendo espírito não se pode ver, sendo uma luz já começa a ver, mas não pode tocar. É uma luz, é um Logos, é o Filho, mas ainda não é para ser tocado. E ali diz o irmão Brana que disto veio depois o homem. Do Logos veio o homem. Deus tinha que desenvolver
desta forma para que pudesse ser visto. Mas eu estou caminhando com vocês aquele período que ele não era visto, da eternidade espírito. Quando houve um princípio em Deus, foi a criação do próprio corpo dele. Vocês estão entendendo? Eu estou batendo mais nisso aqui para vocês verem que não são dois, mas é o corpo criado para que aquele Deus, que é espírito, pudesse ser visto. Ele queria ser visto, mas para ser visto ele tinha que ter um meio pelo qual pudéssemos vê-lo. Então ele começou lá no princípio criando o Logos, que é a pequena luz branca. Depois, até chegar do Logos, passar para o homem. Mas no Logos, ele não era tocado, mas já podia ser visto como uma luz. Você vai ver isto depois, durante o período de Israel no deserto, Deus fazendo a mesma coisa. Nós temos aqui Êxodo capítulo 19, verso 12, que diz, deixa eu ver aqui, 19, devo ter marcado certo, eu estou procurando errado. É 19, verso 12 de Êxodo. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo, guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar no monte, certamente morrerá. Agora, a questão não era o monte, a questão era que Deus, a luz, o Logos, o Filho, estava no monte. A palavra, o verbo, estava no monte. Então não podia tocar no monte. Aquele que tocasse no monte tinha que morrer. Ele não podia viver. Agora você vê que Deus começou como esta luz, onde ninguém ousava tocar, porque era uma luz. Mas agora ele já estava manifestado em cima do monte e exigiu que ninguém tocasse no monte. Ao redor do monte já havia uma certa distância que ninguém podia chegar, porque Deus estava ali naquele monte. Foi o que Moisés pensou quando ele chegou a ver Deus na sarça ardendo. E ele tentou ir. E Deus diz, tire a sandália dos teus pés. Como um profeta, eu vou te dar a oportunidade de chegar mais perto. Ele viu uma luz. Ele viu um fogo. Deus é esta luz. Deus é este fogo que queimava a sarça e não consumia. É este fogo que queima nós e não consome. Só consome o mal da sarça. Só consome o mal do Osmar, o mal da sua vida. Ele ainda é esta luz. Deus ainda é essa luz. Ele prossegue sendo esta luz que queima o mal. Agora existe um termo, meu irmão, minha irmã. Um termo é uma marcação ao derredor do Filho de Deus. Satanás, ele tem que guardar este termo. Não pode passar dali. O diabo, ele não pode passar dali. Por isso, na vida de Jó, você encontra um termo até onde Satanás podia. Mas teve um lugar que Deus falou para Satanás: não toque na vida dele. Por quê? Porque Deus estava no interior de Jó. Aonde Deus está em você? Deus não está aqui nesta carne apenas. Deus não está na cabeça, onde o Espírito se manifesta. Deus está na alma. Por isso você fica preocupado, por que eu, como um cristão, fico doente, tenho que tomar remédio, oro a Deus, tenho os meus problemas, minhas dificuldades, mas eu tenho fé e eu creio em Deus, por que sou desse jeito? Mas tem um lugar que o diabo não pode tocar. Isso é importante. Tem um lugar que ele não pode tocar.
aquilo ali está marcado. Você toca no corpo dele, você toca no corpo dela, você toca no espírito dele, você toca no espírito dela, mas você não pode tocar na alma dela, na alma dele. Deus marcou aquilo e o diabo tem que respeitar. Por isso o diabo é derrotado, porque ele te vence no corpo e muitas vezes nas imaginações de seu espírito. Mas ele não consegue perverter lá no âmago da sua alma. Porque não é lugar para ele chegar. Já está marcado, marcarás limites ao povo em redor. Eu vejo isso, Deus marcando limite. Isso daqui, Satanás, você não pode tocar. Isso é meu. Esse interior de Jó é meu. Mas os filhos dele, se você tirar, se a casa dele cair, se o gado dele morrer, isso daí não vai atrapalhar o meu servo. Se você colocar chagas no corpo dele, que com uma telha ele vai rapar os bichos e revolver na cinza, mesmo ali, você verá que nem assim ele blasfemará de mim. Por quê? Porque eu, o Senhor, estou na alma. E lá, Satanás, você não pode tocar. Aleluia. Como é bom ter essa segurança. E como é bom saber onde o diabo pode tocar e onde ele não pode. Por isso tem crente morrendo e dizendo: estou vivo. Está morrendo e dizendo: estou salvo. Está morrendo e dizendo: vou para o céu. Existe alguma coisa no interior, senão a pessoa blasfemava de Deus. Mas Jó não blasfemou, porque Satanás não podia tocar no único lugar. Irmãos, e o povo de Deus nessa terra só tem um lugar que Satanás não pode tocar. O resto Deus deixou para Satanás tocar. E é você que pela fé vai e combate, e luta contra o diabo, e sai da minha cabeça, e sai do coração, e sai dos meus rins, e sai da minha coluna, sai do meu fígado, sai do meu baço. Os homens dizem: sai da minha próstata. Tem um lugar que você não pode tocar, Satanás. Nesses outros que eu estou falando, você pode tocar, e nesse lugar eu te expulso, mas na minha alma eu nem te expulso, porque lá você não vai, lá você não pode tocar. Aleluia! Tocando a palavra da vida. Isto é importante. E é bom saber você que tem uma marcação de limites. O diabo não pode chegar ali. Por isso ele pode até fazer você ficar numa cadeira de rodas, mas ele não pode fazer você blasfemar contra essa terceira etapa. Porque Deus está na sua alma e diz para Satanás: você pode fazer o que você quiser, não toque lá. Não toque. A vida de Jó naquele tempo era tão essencial que Deus queria trazer para Jó todos os filhos que morreram, todo o gado que ele perdeu, toda a riqueza. E Deus trouxe tudo de volta para ele. Um homem que creu, porque tinha limites, onde Satanás estava fora daquele lugar. Daqui você não pode tocar. Toca no corpo, toca no espírito, mas na alma, na vida, você não pode tocar. E ali ele permaneceu de pé. Olha, permanecer de pé. Um homem como Jó, perdendo tudo, e ainda tendo uma mulher como ele tinha, falando para ele amaldiçoar o seu Deus e morrer. Não podia ter uma mulher melhorzinha, não? Um homem como Jó, que Deus teve a liberdade de conversar com Satanás e perguntar: de onde você vem? Lê o livro de Jó para você ver. Deus perguntando para Satanás: de onde você vem? Ele estava vindo da terra, percorrer em volta dela.
Deus falou, você viu meu servo Jó? Vi sim. Você viu quanto que ele é reto, íntegro, puro de coração? Satanás diz, por certo, tu dás tudo para ele. Tira para ver se ele não vai blasfemar no seu rosto. E Deus sabia. Esse daí eu posso pôr na sua mão, Satanás. Só vou marcar um limite, não toca na vida dele. Mas por fora, no corpo, no espírito dele, ele ficou angustiado, ficou perplexo. Não estava fácil para ele, não. Uma mulher ao lado, resmungando, porque na hora que você está doente, se tiver uma mulher que te ajuda, ainda vai bem, uma mulher que fala, ô velho, amaldiçoa seu Deus e morra, me dá sossego. Já pensou bem uma mulher dessa? Nenhum homem quer ter um trem desse. Fazer que nem os mineiros, né? Ninguém quer ter uma mulher dessa. Mas quer ter uma mulher que fique ao lado, diz, não, vamos orar, Deus vai te dar graça, você vai recuperar ainda, e ainda que não recupere, eu estou aqui, vamos cuidar do outro aqui, até o fim, vamos lutar. Mas ela não era assim. Ela chegava e falava, amaldiçoa seu Deus e morra, mulher. Homem, eu não posso nem dormir com você mais. Não posso dormir com você. Você vive revolvendo na cinza, raspando as feridas com caco de telha, os bichos saíam daquelas feridas. Ele raspando, e era um homem de Deus. Isso daqui, irmãos, não pode chamar Jó para contar a bênção na televisão de jeito nenhum, porque ninguém vai para a igreja. Quase que eu falei. Ninguém vai para essas igrejas. Se chamar Jó para contar a bênção, se chamar Jacó para contar a bênção. Jó contar a bênção, perdi tudo. Até meus filhos morreram. Minha riqueza. Acabou tudo. Ficou só minha esposa me atormentando. Graças a Deus, aleluia. Você já pensou bem? Ninguém queria colocar um testemunho desse na televisão, no rádio. E quem ia na igreja dele, você viu, puseram lá, diz que é testemunho. Não sei se aquilo é testemunho. Sabe o que eu escutei o Jó falando? Olha, caiu a casa em cima dos filhos. E ele diz, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Está contando essa bênção. Já viu se perder filho é bênção? Ele está contando a bênção no rádio, na televisão. Ai, mas não aceita esse testemunho, não. Esse povo é testemunho enganador. É só testemunho para encher igreja. Porque aqueles que ficam mais pobres, eles não podem contar testemunho para passar na televisão, nem no rádio, de jeito nenhum. Eles não são bobos. Nenhum filho da serpente é bobo. Eles chamariam Jacó para contar o testemunho. Saí bem de casa, estou voltando manco. Saí com as duas pernas funcionando, estou voltando com uma perna, o nervo secou. E recebi uma bênção. Leia, Lia, Raquel. Recebi uma bênção. Coitadinho. Ou ele ficou esquerosado, dizendo que recebeu uma bênção, ela vem mancando. Fui abençoado. Ô querido Jacó, não, eu não chamo mais Jacó. O que aconteceu? Enlouqueceu? Não chamo mais Jacó. Sou Israel agora. Eu recebi a palavra de um anjo. Eu lutei com o anjo a noite inteira. E ele diz, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Estou mancando, mas sou abençoado. Será que aceitaria um testemunho desse? Estou mancando, secou o nervo da minha perna direita, mas sou uma bênção. Recebi um novo nome. Não é fácil não, irmão. Isso daqui é além dos olhos do mundo. Aleluia. Bom, nós estamos ainda falando desse Deus, que lá no princípio, ele era uma luz. Ele era espírito de espírito, então ele começou a criar uma luz, uma pequena luz, que era o Logos, para ele poder ser visto, para ser tocado. Porque Deus é luz. Amém? Aleluia. Deus é espírito, Deus é luz, e Deus é Logos, Deus é a palavra, Deus é teofania, Deus é Jesus.
Deus é o Espírito Santo. Ah, irmãos, que coisa tremenda é você ver, Deus sempre é Ele mesmo, é Ele. Ele só muda de máscara. Até chegar em Deus em 16 elementos, que é o mais simples, é o mais pobre. Deus em 16 elementos, Deus numa carne podre. Deus num corpo fraco. Deus num corpo sem aparência, sem formosura. Nós o vimos subindo como a raiz de uma terra seca. Não era nem terra molhada, porque a terra molhada daria o mínimo uma raiz mais bonita. Mas como a raiz de uma terra seca, sem parecer, sem formosura. Aleluia. Vamos chegar logo aqui onde ele é tocado, porque senão nós não chegamos lá. Vocês viram? Até no termo do monte não podia tocar, porque Deus é luz. Ele estava manifestado sobre o monte. Não é questão do monte ser santo, não. Quando Deus está em você, não é questão de você ser santo, não. A questão é que você tem o santo em você. E aí está marcado o termo. Toca no corpo, toca no espírito. Mas aonde Deus mora? Na alma. Ele não mora na cabeça do homem, ele mora na alma. Para controlar todo o corpo. Parágrafo 19, né, que nós estamos lendo aqui, mas no princípio não foi assim. A irmã Brana diz aqui, todos nós cremos nisso, cada cristão crê nisso, que Deus estava em Cristo, porque Ele disse, não sou eu quem faz as obras, é meu Pai que habita em mim. Ele faz as obras. Jesus disse em São João 5,19, se eu não vir fazer o Pai, porque tudo quanto Ele o faz, o Filho faz igualmente. Agora, nós descobrimos que aquela luz, então se tornou carne e se incorporou. Agora se vamos tocar, porque Ele é Espírito. Ele é uma luz. Como Espírito Ele não é visto, como luz já pode ser visto. E essa luz era o Filho de Deus. Era o Logos, é a palavra lá no princípio. Mas Ele vem chegando dentro da Bíblia, dentro dos Hebreus, e Ele ainda vem manifestando como luz, como coluna de fogo. Não pode ser tocado ainda, esse Deus não pode ser tocado. Por isso, quando Moisés representou a Deus na terra, e eles começaram a descer a língua em Moisés, Deus chamou Arão e Miriam, diz, vem cá, você sabe de uma coisa? Eu quando chamo um homem para ser profeta, ele fala para vocês, ele sonha, ele tem visões, mas eu quero avisar você, Arão, sacerdote, e você, Miriam, profetiza, quero avisar vocês dois, que o meu servo Moisés, que é irmão de vocês, ele não é assim não. Eu falo com ele cara a cara. Irmãos, isso daí é uma burdoada. Mas ao invés do incrédulo levar uma burdoada essa, a burdoada veio dentro de casa. Era irmã e irmão de Moisés. Esse que é o problema hoje. Muitas vezes a coisa está dentro de casa, porque as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo. Então Deus tem que chegar e repreender. Ele não é como os outros. Todos os profetas, eu falo com ele, eles têm sonhos, têm visões. Ele diz, mas esse Moisés era um tipo de Cristo. Não são todos os profetas que é tipo de Cristo. Você tem que ver que José é tipo de Cristo. Moisés é tipo de Cristo. Mas não são todos os profetas, não. Então tem que se guardar termo na língua para falar com o meu servo Moisés. Você pode falar até certo ponto. A hora que você passa disso, eu te chamo em cena. Vem cá, eu vou te corrigir. Com esse daí é diferente. Ele é meu tipo. E Jesus mostrou tudo isso. Ele diz até, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. São João capítulo 3. Amém? Vamos tocando a palavra da vida. Agora, o que o irmão Brana está ensinando agora, nós descobrimos que aquela luz que se tornou carne se incorporou. Agora já pode tocar? Agora já pode. Agora vem Jesus.
E uma mulher que estava esvaindo em sangue, uma hemorragia, já de 12 anos. E ela vem e toca em Jesus. E a hemorragia cessa. Aquela mesma luz que estava em cima do monte, que não podia tocar, aquela mesma luz estava dentro de um monte de carne, chamado Jesus. E a mulher pôde tocar. E ao invés de estar marcando termo para não tocar, não pode tocar agora. O termo que era marcado no Velho Testamento, que não podia tocar, você pode chegar ao átrio exterior. Você vem ao santo lugar, mas ninguém se atreva a entrar no santo do santo. Deus marcou o limite. Lá ninguém pode entrar. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, com sangue, porque sem sangue ele não pode entrar também. Mas estava marcando limite. E agora Jesus veio, e aonde guardava limites, Deus trouxe à vista. Você agora não apenas me vê, eu era espírito, não podia ser visto, mas eu me tornei o Logos. Eu criei o Logos para eu ser visto, o Filho unigênito. E é Ele que me faz ver. Se você quiser me ver, olha no Filho unigênito. É a minha criação. É a minha imagem. Porque eu sou espírito, mas eu tenho uma imagem. Cristo, a imagem do Deus invisível. Olha nele, você vê o Deus invisível. Não, eu quero ver o invisível. Nunca o verá. Ele é para ser visto agora no visível, onde você pode tocar. Antes não podia tocar. Deus veio condescendendo. Ele veio até chegar a ser homem, para poder ser como nós. Não podia ser visto que era espírito, podia ser visto como uma luz, mas não podia ser tocado como luz, como coluna de fogo, não podia ser tocado. Mas agora o próprio Deus vem representado no terceiro compartimento do templo, do tabernáculo, e não pode entrar naquele lugar, porque a glória da Shekinah, Deus está ali, no terceiro compartimento. Deus sempre aproximando mais do homem. Ele estava no céu, ele fez a luz, criou a luz para aproximar do homem. Com a luz ainda estava longe, ele veio para o homem. Adão caiu, e Deus continuou. Ele tinha que manifestar agora dentro de um templo, tinha que manifestar dentro de uma coluna de fogo. Então vamos mostrar Deus chegando mais perto do homem. Ele vem da coluna de fogo no alto, ele desce para dentro do tabernáculo e fica no terceiro compartimento do tabernáculo, e ninguém pode entrar senão só o sumo sacerdote. Uma vez ao ano é que pode entrar nesse lugar, mais ninguém. Amém. Chegou perto, não chegou? Muito bem. Depois ele veio para dentro do templo que Salomão fez, e aquele templo representava Cristo, toda a sua construção, todas as suas pedras, tudo que foi usado, sem nenhum barulho. A Bíblia mostra isso, nenhum ruído de serrote, nenhum barulho de martelo. E aquele templo apontava para o templo que Deus havia gerado, já em seus pensamentos e seu atributo, antes da fundação do mundo. E que já ofereceu ele lá antes da fundação do mundo. É o Filho unigênito que está no seio do Pai, quem o fez conhecer, isto é, fez conhecido o Pai. Aleluia. E do templo de Salomão, ele veio para Jesus. Mas o templo de Salomão já dava para as pessoas ficar muito amando pedras, amando construções, amando edifícios, porque já havia escrito na Bíblia: quando você estiver qualquer problema, volte os seus olhos para onde estiver o templo e ore, e o Senhor responderá. Irmão, Jonas estava dentro do ventre do grande peixe. Jonas não sabia para que lado estava o templo.
Eu creio que lá dentro ele devia ajoelhar, dentro daquele grande peixe, ele deve ter ajoelhado e aquela coisa verde descia na cara dele, na boca dele, e aquele grande peixe, uma baleia, pelejando para digeri-lo, e não tinha jeito. Olha a carne dura. Pelejou, jogou tudo que podia jogar para poder emulecer a carne, e não adiantava. E Jonas ficou ali procurando um lugarzinho. Meu Deus, para que lado está o templo? Mas que o Senhor me atenda. Eu devo estar aqui para o lado do templo. E orou a Deus. No ventre do grande peixe, ele orou a Deus. E Deus falou com aquele peixe: joga ele fora. Joga ele fora. Aí o peixe chegou lá na praia de Nínive, ó. Você só vê um homem virando piruleta lá, e tudo sujo de areia, e aquela gosma que saiu de dentro do peixe. O que você vai fazer agora? Eu vou pregar para Nínive. Agora você vai pregar. Mas teve que passar por uma experiência amarga. E Deus precisava de um Jonas na Bíblia. Você tem que entender isso. Jonas foi um desobediente. Deus precisava de um Jonas na Bíblia para poder Jesus chegar e falar: assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará no seio da terra, mas levantará. Tem coisas que nós falamos e Deus precisava deles. Nós falamos de Sansão e Deus precisava dele. Para cortar a trança, cortar a setiera da igreja, para perder o poder. Mas nessa última era, olha que outra vez a igreja tem que perceber que o cabelo cresceu. Deus mandou Elias, restaurou o cabelo da igreja, restaurou o poder da igreja. E essa era cega não pode fazer nada, mas os filhos de Deus saem dela e tem a luz, que Deus é luz. Aleluia. Quando chegou no Espírito Santo, a gente fica em Jesus um pouquinho, você vê eles tocar nele, e ele tocar nos outros, e ser curado, vai abençoado, receba a bênção, segundo a sua fé, a tua fé te salvou, e eles tocando em Jesus, que bênção, mas não podia tocar num monte, mas agora em Jesus já podia ser tocado. Os nossos olhos viram, como fala João aqui. O irmão João falou com experiência, o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos. Ele era desde o princípio, ele era Espírito, de Espírito ele veio a Logos, que é o Filho unigênito, que é a palavra, que é o verbo, que é a teofania. Daí quando começou com Israel, olha Deus, uma luz ainda novamente. Você chega até Saulo de Tarso, olha, ele tinha voltado àquela condição original. Depois de ter cumprido seu papel aqui, nós tocamos, vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, agora já podia contemplar. Não apenas uma luz, porque ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem estava dizendo eu sou a luz do mundo? Quem pode dizer eu sou a luz do mundo? Se Deus é luz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas eu gostei disso, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. As nossas mãos tocaram aquilo que não podia nem chegar na beira do monte. Agora, as nossas mãos tocaram. João podia dizer, eu pus meu ouvido no coração dele. Eu o abracei. Eu o senti de perto. Minhas mãos tocaram. E aí começa a dizer, porque a vida foi manifestada. A vida é Deus, Espírito, é vida, mas foi manifestada. Quando ele gerou o Filho, que é o Logos, já estava manifestando a vida. Era ali, porque é dele que viria aqui na terra ainda aparecer um homem, porque Deus já havia feito a sua criação perfeita. Completa, ele não precisou fazer mais nada. Por isso quando ele fez o homem, ele parou. Depois do homem não fez mais nada, não criou mais nada. Ele descansou no 7º dia.
e deu o sétimo dia como um tipo para Israel, até que chegasse a Cristo. E quando Cristo chegou, ele diz: agora não precisa de sábado mais, porque vocês tiveram sábado para o físico, mas agora eu sou o descanso para a alma. Eu sou o descanso para onde o diabo não pode tocar em vocês. Vocês podem guardar dias, luas novas, sábado, mas agora, se vocês me receberem, vocês não podem ser tocados por Satanás. Na sua alma, ele não pode tocar. Ele pode tocar no sábado hoje, ele pode tocar no corpo, ele pode tocar no espírito, mas não pode tocar na alma, onde é vida. Ali ele não pode tocar. Aleluia. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Eu gosto disso, porque a vida foi manifestada e nós a vimos. Agora João já estava falando de uma coisa que aconteceu nos dias dele. Porque quando a vida já foi manifestada lá e ela se tornou o Logos maravilhoso naquele tempo, o que eu queria que você entendesse, que tudo que vocês estão vendo aqui hoje, Deus já tinha feito lá naquela criação. Não quando ele fez os céus e a terra, mas quando ele pensou, ele mesmo teve seus atributos de criar um corpo para ele, porque ele tinha que manifestar os atributos de Salvador, de curador, e ele precisava já de um corpo para morrer, e esse corpo já foi tanto gerado como morto antes da fundação do mundo, na mente do Eterno, porque era dele. O Filho é Deus, é a Bíblia quem diz, é ele, é Deus, não tem outro Deus além dele. Eu vou repetir esse versículo aqui, porque isso daqui faz bem, e não adianta você querer se equivocar com outras coisas, tem que saber é disso daqui. 1 João 5,20, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. São João não errou nisso daqui, ele sabia que era essa verdade. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora, 1 João capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Porque, irmão, desde quando Deus criou o Logos para manifestá-lo, Deus estava ali. Deus estava no Logos, Deus estava na teofania, Deus estava na coluna de fogo, Deus estava no templo, Deus estava no terceiro compartimento do tabernáculo, Deus estava em Jesus, Deus se repartiu na igreja. É isso daqui que eu quero encerrar, nesse ponto, parágrafo 20, mas no princípio não foi assim, a mensagem pregada pelo profeta. Ele diz: agora observamos no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo retornou, aquela coluna de fogo simplesmente separou, se repartiu, e línguas de fogo caíram sobre cada um deles, e então todos eles foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, enquanto o Espírito Santo lhes dava. Agora, línguas, como pequenas quantidades de fogo, caindo sobre cada um deles. O que era aquilo? Deus se repartindo. O que Deus é? Luz, fogo. E no dia de Pentecoste, o que o povo recebeu? Luz, fogo. Era línguas de fogo. Era Deus se repartindo o Espírito que Jesus tinha sem medida. Guarde bem, Jesus tinha um Espírito sem medida. E agora nós o temos por medida. Porque ele tinha sem medida. O Espírito em Cristo é sem medida, é Deus, é a plenitude em Cristo, é a plenitude, é o Espírito sem medida. A irmã Brana diz: agora nós o temos por medida, mas ele é o mesmo Espírito, como se eu saísse aqui no oceano e obtivesse uma colher cheia de água do oceano. Bem, aquilo não seria o oceano, mas as mesmas químicas que estão na colher estão em todo o oceano. Você vai fazer um exame de sangue, chega lá e tira um pouquinho de sangue seu. A pessoa mesmo precisa tirar todo o sangue. Mas de um pouquinho de sangue que eles tiram, meu e seu, já dá para ele saber o que tem em nosso sangue. Por isso, com uma colher d'água do oceano, potencialmente você tem o oceano.
E você tendo esta medida do Espírito de Deus, potencialmente Deus está aí dentro. Porque tudo que é Deus está em você. Foi assim que o irmão Branham ensinou. Tudo que era Deus esteve em Cristo. E tudo que foi Cristo foi derramado na igreja. Aleluia. Como estas coisas são boas. Mas ele é o mesmo Espírito, como se... Bem, aquilo não seria o oceano, mas as mesmas químicas que estão na colher estão em todo o oceano. O que está no oceano está aqui. É o mesmo em qualidade, não em quantidade. Então nós, com o Espírito de Cristo, nos tornamos parte de Cristo. Amém? Isto é o mesmo em qualidade. É isso verdade? Amém. O 21 ainda dessa mensagem, mas no princípio não foi assim, ele diz luz. Talvez a coluna de fogo, uma luz, ela não tinha sido vista por centenas de anos e centenas de anos. E ele foi atingido por aquela luz, que uma voz clamou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus. Ele veio da coluna de fogo, se fez carne, habitou no nosso meio, retornou à coluna de fogo, uma luz. Ele é uma luz hoje. Mas ele é carne em mim. Ele é carne em você. É isso que você tem que ver. Ele veio em carne no William Branham. Deus prometeu, mas nos dias da voz do sétimo anjo, ele prometeu, mas assim como foi nos dias de Noé e nos dias de Ló, será nos dias da vinda do Filho do Homem, que era Deus na terra, num homem, Deus em William Branham. Agora Deus em mim, Deus em você, Deus na igreja, o mesmo que entrou na prisão e deixou Pedro sair, e foi na frente dele abrindo as portas e tirando-o para fora. Deus estava ali. Ele não precisou de chave, ele foi lá, soltou Pedro. Você quer ser solto por advogado? Por isso, por aquilo? Espera lá, Pedro foi solto, o advogado dele chegou lá, Jesus Cristo. Só que agora ele não estava mais com aquele homem que Pedro viu na terra. A hora que ele chegou ali, já falou com ele, ele era uma luz. Desamarrou, soltou a Pedro, e ele foi na frente. Irmão, deixa Deus te soltar da prisão, deixa Deus te libertar, e deixa ele ir na frente. Aí Jesus foi na frente, e foi abrindo todas as demais portas. Passava Pedro, a porta fechava, parece que era tudo automático, e Deus estava ali. Era Jesus Cristo, uma luz, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Quando chegou no último portão, Pedro saiu, deu uma olhada, cadê ele? A luz desapareceu. Deus está com você nas horas mais árduas, mais difíceis. Você tem que saber que Ele está ali. Nós precisamos senti-lo assim. Ele está aqui. Ele é uma luz, mas agora podemos tocar. João diz, agora podemos tocar nele, porque ele manifestou. E não tem nenhuma dificuldade para ler esse finalzinho aqui, que a pessoa parece que não pode ler porque ela tem problema. Não, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Não tem nenhuma dificuldade, porque o Pai é Espírito, e para eu ter comunhão com o Pai, eu tenho que estar com o Filho Jesus Cristo, que é onde eu vejo a manifestação do Pai. Não tem outro lugar, nem no céu, nem na terra, lugar nenhum, nunca você verá outro, senão o Senhor Jesus Cristo. Amém. Tocamos nele. Amém? Senhor, obrigado por podermos sentir, viver, saber que tudo isso é verdade. Isto é tão real, Senhor. Podemos dar uma viagem hoje de milhões de anos, lá perto da eternidade, e quando tu criaste o Logos, o Filho unigênito, e dali, onde tu já começaste a ser visto por uma pequena luz, e esta luz era o Senhor mesmo manifestado, até que o Senhor veio em carne num homem chamado Jesus,
sua manifestação de salvação. E prometeu estar na igreja durante o período do Espírito Santo, das 7 eras da igreja, e na última era, o Senhor mesmo veio dizendo que estava do lado de fora, já não estava em Laodiceia mais, e nós também não estamos, porque o seu profeta não está também, porque o Senhor veio e manifestou no profeta do dia a luz novamente sobre a cabeça de William Branham, a luz sobre um homem. Mas não é somente isto que eu creio nesta luz dentro do homem. Eu creio que esta luz se unificou com o homem, e ali estava Deus em carne no entardecer novamente. Obrigado por tudo isto, Senhor, ainda que manifesto de uma forma diferente. Não é a manifestação como foi com Jesus, a virgem, que veio da virgem, mas agora Tu prometeste manifestar nos dias semelhantes aos dias de Noé e de Ló, e Tu já fizeste isto. Muito obrigado, eu creio. Ajuda-nos a sentir sempre que temos tocado na palavra da vida. Amém, Senhor. Amém. Anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar, que alegria andar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Amém.